Já estamos ao vivo, Bia. Bom dia, então. Beatriz de Mello, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouquinho a respeito dessa notícia triste que ocorreu aqui na nossa região, né, com a morte aí da onça pintada, o Máscara, né, uma onça pintada macho, né, que foi encontrada morta, infelizmente, num córrego aqui na divisa entre Capão Bonito e Guapiara, e que infelizmente aí a gente já perde mais um animal dessa espécie que está praticamente em extinção aqui nesse mosaico ambiental do Paranapiacaba. Então, pode-se chamar a Beatriz de Bia, toda Beatriz é Bia, não é mesmo, Bia? Automaticamente. Então, eu gostaria que você desse aí o bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais do Jornal Expresso, e daqui a pouquinho então, a gente já começa a bater um papo sobre isso. Bom dia a todo mundo. Agradeço o convite, Chico. É sempre importante a gente falar o máximo possível aqui na região, porque são essas pessoas que perdem mais com a morte de um bicho e que têm mais importância para fazer com que as próximas não morram, para manter a nossa população viva. Maravilha. Bia, a notícia já circulou aí por toda a região, né? Gerou uma comoção em muita gente, e nós, né, tivemos aí a preocupação de ouvir especialistas no assunto, né? E você é uma pesquisadora, você está à frente de um importante projeto de pesquisa com esses animais. Quantas onças dessa espécie, a onça pintada dessa espécie, nós temos hoje aqui na nossa região, né, que eles chamam de mosaico ambiental do Paranapiacaba, Bia? Então, Chico, essa fase do projeto que eu estou coordenando agora é exatamente para te dar essa resposta, quantas onças. A gente fez uma estimativa entre os anos de 2009 e 2011, e chegamos à conclusão que existia uma densidade populacional de 0,66 onças pintadas por cada 100 quilômetros quadrados aqui. 100 quilômetros quadrados, imagina, é muito, né? Um terço aqui, quase um terço do Parque Estadual Carlos Botelho, um quarto de Intervales, basicamente metade do PENAP, que é aí em Capão Bonito, e para cada um dessas imensas extensões territoriais tinha 0,66 onças, não chegava a ter uma onça usando essa extensão toda. Perfeito. De 2009 para cá, aconteceram algumas coisas muito importantes para a população de onças. Voltaram presas muito importantes para elas, que são os queixadas, que estavam extintos na nossa região, e isso faz com que a população potencialmente possa aumentar. Por outro lado, a gente soube de várias mortes de vários bichos conhecidos, e esse é um dos motivos mais importantes uma das causas mais importantes para a extinção de populações de onça pintada. Então, essa fase do projeto que eu coordeno agora é exatamente para a gente saber, bom, dado que aconteceram coisas boas e aconteceram coisas ruins, como está essa população? Então, infelizmente, eu não tenho essa resposta para você agora. O que eu posso dizer é que a gente amostrou já em Carlos Botelho, Intervales, Petar, PENAP, e no Parque do Zizo, que também faz parte desse grande contínuo populacional. E de setembro de 2020 até agora, a gente já mostrou 6 bichos. Um desses 6 era o Máscara. Então, agora a gente tem 5 desses 6 amostrados. Esse projeto, uma vez que a gente quer dar uma resposta absolutamente confiável sobre quantas onças existem aqui no contínuo de Paranapiacaba, e essa resposta não é fácil de conseguir, a gente ainda tem pelo menos um ano de coleta de dados. A gente vai coletar na APA dos quilombos do Médio Ribeiro, em outras grandes áreas de floresta que são adjacentes ao mosaico de Paranapiacaba. Então, eu não tenho essa resposta para vocês ainda, mas eu posso dizer que até agora a gente já mostrou uma
entre um ponto e o outro, a gente tem, entre os pontos mais distantes, a gente tem 105 quilômetros. E foram 6 onças registradas por enquanto, sendo só uma fêmea e 5 machos. Certo. E, assim, os modelos que a gente usa para prever o que significa isso, estão dizendo que não existem muito mais onças do que essas 6 que a gente já mostrou. Com certeza, isso ainda vai mudar muito. Então, daqui a um ano, a gente te dá uma resposta mais completa, mais robusta, mais embasada. Mas não existem muito mais onças do que essas 6 que foram amostradas por enquanto. Essa é a resposta do projeto até agora. Nós recebemos uma documentação aqui, Bia, onde diz que tinha aproximadamente 20 onças dessa espécie aqui na nossa região. Essa informação procede? Dentro dessas informações preliminares que vocês levantaram nessa pesquisa, dá para se ter uma estimativa se esse número está exato, se há uma margem de erro muito grande? Então, essas 20 onças foram estimadas com base nesses dados que eu te falei, de 2009 a 2011. E tomando como base que a gente tem cerca de 3 mil quilômetros contínuos de florestas que essas onças usam. Essa resposta a gente ainda não tem absolutamente, mas o que parece, infelizmente, é que atualmente a gente tem menos de 20 onças. Certo. E esse número diminuiu. Mas é como eu te falei, Chico, é muito bacana, mas, por outro lado, é muito desafiante que essas coisas realmente mudam nesse prazo tão pequeno de tempo, que são 10 anos. Sim. Então, quando a gente fez essa amostragem entre 2009 e 2011, a gente tinha tanto fêmeas quanto machos. A gente amostrou pelo menos 4 fêmeas, e agora aparece uma fêmea. E as fêmeas são a parte mais importante da população, né? A gente deveria ter pelo menos o dobro de fêmeas do que de machos, que as fêmeas é que vão constituir a continuidade da população, né? Em geral, a gente tem os machos competindo por territórios e por fêmeas, e a gente está com muito mais macho do que fêmea por enquanto. Então, parece que a gente tem ainda menos do que 20 onças, mas é que nem eu falei, a gente vai... esse número de 20 onças foi o nosso próprio projeto que estimou, há 10 anos atrás, e o projeto atualmente pensa que tem menos do que 20, mas a gente precisa de um ano ainda para dar essa resposta. Tá, você tem noção, Bia, ou você tem alguma informação com respeito ao número desses animais há 20 ou 30 anos atrás? Não temos, não temos. O que a gente sabe é o seguinte: após a criação dos parques, a implementação dos parques, o PENAP, por exemplo, é um exemplo eloquente, Chico. No estudo para a criação do PENAP, teve o registro de uma onça, uma fêmea que também andava aqui em Carlos Botelho, andava lá em Intervales, e teve um registro. E tinha muito, muito, muito mais caça, né? Agora, com o portal, com o controle, com o começo da implementação do PENAP, a gente tem 16 registros em uma estação só. A gente encontrou pegada de fêmea com filhote lá. A gente tem 2 machos, pelo menos, usando o PENAP direto. Então, assim, embora não existissem estimativas anteriores, existe a certeza de que a implementação dos parques dá uma força muito grande para essa população. Ao mesmo tempo, a diminuição da caça, só que a gente tem agora um aumento, pelo menos, das pessoas falando da caça, né? Então, por exemplo, um dos bichos que foi morto aqui na população e que
com certeza faz uma boa diferença para a população, é um grande impacto para essa população. É um bicho que foi morto lá em Juquiá. Os caçadores botaram no YouTube, falaram, olha aqui o que a gente resolveu para vocês, etc., e fizeram uma grande autopromoção em cima do assassinato desse animal. Isso gerou uma grande revolta e eles acabaram se entregando. Então, assim, o que acontece hoje é uma facilidade para fazer uma autopromoção em cima da caça. Então, a gente não sabe nem se existe mais caça do que existia antigamente, mas a gente vê muito mais as pessoas falando, olha como eu sou bacana, eu sou caçador. E isso pode ser uma coisa que deprime muito a população das onças. Para a onça pintada, aqui agora, a caça é o nosso maior desafio. Certo. Bia, vocês têm algumas imagens, alguns vídeos a respeito dessa onça que foi morta e que ela já estava com dificuldade de caminhar. Tem alguns vídeos que nós recebemos aqui no jornal mostrando essa dificuldade da onça que já estava ferida, né? Vocês têm informações aí se ela foi ferida mesmo por caçadores e acabou dificultando até a alimentação no habitat natural, né? Buscando aí presas mais domésticas, como galinha, pato, porco, né? E acabou invadindo aí algumas propriedades rurais, né? Exatamente. O raio-x que foi feito do bicho, logo depois, no dia seguinte a gente encontrar ele morto, mostrou que ele tinha pelo menos 50 balotes de chumbo no corpo, sendo que muitos eram na pata dianteira direita. E, possivelmente, ele quebrou o pé, e essa dificuldade de locomoção dele já era devido aos chumbos. Então, já foi o primeiro tiro que fez com que esse bicho passasse a não conseguir se alimentar na natureza e passasse a predar criações domésticas. Mas esse primeiro raio-x não responde exatamente se foi o tiro que quebrou o pé. Mostra que tinha calo ósseo mal formado, né? Porque a gente bota gesso para fazer um calo ósseo bom. E o bicho, continuando tendo que se alimentar na mata, o que o veterinário falou parece mais uma pasta óssea do que um calo ósseo propriamente. Como todo mundo viu no vídeo, ele estava sofrendo muito para andar, e agora ele foi para a Unesp de Botucatu, onde ele pode fazer uma tomografia mais detalhada e um raio-x mais detalhado para a gente responder, foi o tiro que quebrou o pé ou não? Ou ele já tinha quebrado esse pé antes? Certo. Então, sim, provavelmente ele já estava predando devido ao primeiro tiro. Uma pergunta que se faz, Bia, é com relação aos cuidados de um animal ferido, né? De uma onça ferida. Vocês, como pesquisadores, já identificavam aí esse ferimento na onça. No caso dos órgãos responsáveis pela preservação de toda a nossa fauna, de toda a nossa flora, vocês tinham a possibilidade ou não, de forma legal, de retirar esse animal de seu habitat natural para alguns cuidados, para por exemplo, né, tratar esse possível ferimento que tinha na pata dianteira dele, depois retornar ao habitat natural? Tinha essa possibilidade ou não? Sim, esse vídeo esse vídeo em que ficou muito evidente que ele estava com muita dificuldade de locomoção, foi obtido no dia 10 de junho, ele foi filmado no dia 10 de junho, mas a gente teve acesso a esse vídeo no dia 23 de junho, e imediatamente a gente já começou a tomar providências para conseguir uma equipe para captura desse bicho, e não é todo mundo que captura onça-pintada, a gente estava conversando com os melhores veterinários de onça-pintada, para capturar o bicho, ver o que havia acontecido. Existia, inclusive, a possibilidade no vídeo de que ele tivesse sido atropelado, porque ele mancava das duas patas direitas, traseira e dianteira.
Então, foram tomadas providências imediatas, só que as providências imediatas levam esse tempinho. Então, entre o dia 23 de junho e o dia 5 de julho, mal dá 2 semanas, né? Sim. É o tempo que a gente consegue para deslocar a gente, vinha gente de Minas, é o tempo que a gente consegue para mexer os órgãos do governo, e a gente estava, exatamente devido a essas ocorrências que estavam tendo no bairro, a gente também estava dando assistência para as pessoas que estavam tendo suas criações predadas. Então, nosso projeto estava instalando cerca elétrica em conjunto com as equipes das unidades de conservação, a gente estava instalando cerca elétrica, a gente estava, um outro projeto que trabalha com a espécie, estava fornecendo luzes que ligam na hora em que o bicho passa, para assustar o bicho. Então, a gente estava fornecendo o suficiente para eles tentarem afastar o bicho e se protegerem, e, ao mesmo tempo, trabalhando para tentar tirar e tratar o bicho. Só que as pessoas, esse assassino foi mais rápido. Certo. Bia, então vamos agora para a parte um pouco mais ecológica, né? Qual a importância desse animal, né, da onça-pintada, para toda essa cadeia ecológica que nós temos aqui em nossa região? Então, a onça-pintada é o predador de topo de todos os ecossistemas terrestres da América do Sul. Como predador de topo, ela é chamada também de espécie-chave, ou seja, ela é responsável, chama-se regulação de cima para baixo, ela é responsável por regular as populações das presas principais dela. Quais são as presas principais dela aqui nas nossas florestas? São principalmente os mamíferos de grande porte, então antas, queixadas, catetos, que são os porcos do mato, veados. Então, assim, a ausência da onça-pintada já vai causar já causa um desequilíbrio nas populações dessas presas. O que acontece com essas populações se elas estão desequilibradas? Essas presas, por sua vez, são responsáveis por toda a estrutura da floresta. Elas são, assim, tanto importantes por comer os frutos que as árvores despejam no chão. Comendo esses frutos, elas dispersam esses frutos para o restante da floresta. Alguns desses frutos precisam da passagem pelo trato digestivo dessas presas para germinar, mas elas também, além de comer, e isso de comer o fruto e defecar ele em outro lugar, e assim são chamadas de jardineiras das florestas, elas literalmente plantam as florestas. Quem ainda está aqui na região pode ter o imenso privilégio de intervalos e encontrar um cocô de anta cheio de plantinhas em cima. Fica muito claro esse papel de jardineiro da floresta que esses bichos têm. Eles estão plantando floresta. Por outro lado, eles também predam algumas espécies de frutos. Então, algumas sementes eles espalham, outras sementes eles destroem. Se você não tem o predador de topo seleciona nessas populações os bichos mais saudáveis, porque elas comem os velhos, comem os fracos, comem os não adaptados. Então, se você não tem esse predador de topo selecionando essa população, provavelmente essa população vai ficar mais vulnerável, vai ficar mais fraca e vai ficar mais abundante. Você vai ter mais bichos com menor qualidade genética. Tendo mais bichos, você vai ter um desequilíbrio entre a proporção de frutos que é dispersada e a proporção de frutos que é destruída. Em última análise, dali a um tempão, você vai ter uma floresta totalmente modificada. Porque se esses bichos plantam a floresta e a população desses bichos mudou, eles vão plantar outras sementes e vão destruir outras sementes. Então, a floresta toda vai ser prejudicada. Se você não tem jardineiros da floresta, eu gosto de falar que uma floresta sem jardineiros, que não dispersem as plântulas, é como uma população de pessoas sem crianças.
pode até parecer que está tudo bem por enquanto, mas daqui a alguns anos, os adultos vão morrer e a gente não tem jovens para refazer essa floresta. Perfeito. Então, essa é uma das consequências, isso leva décadas, porque uma floresta tem árvores que vivem muito, em menos tempo, com a ausência do predador de topo, as populações de presas podem se reproduzir incontroladamente. Sim. E aí as pessoas vão ter assim, as pessoas falam, esse bicho, essa onça pintada está me dando prejuízo, por isso eu tenho direito de matá-la. Mas sem a onça pintada, que é um raciocínio absurdo, mas sem a onça pintada, as presas da onça pintada vão dar prejuízo para essa pessoa também. Então, mesmo economicamente, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Se fizesse algum sentido, se tivesse se a pessoa tivesse algum direito, mesmo nem pela lei, ela não tem. Mas se tivesse algum direito moral de falar, esse bicho está me prejudicando, eu vou matá-lo, mesmo assim, não faria nenhum sentido do ponto de vista econômico. Entendi. Então, nós temos aí um grande problema ecológico com essa espécie em extinção, Bia. E qual é a solução para a gente manter, né, para a gente preservar, eu falo como região, para a gente preservar essa espécie aqui nesse mosaico do Paranapiacaba? Bom, tem várias soluções. A primeira solução é não aceitar a caça, denunciar a caça, ajudar as unidades de conservação, embora a gente tenha algumas outras grandes áreas protegidas, o grosso da área protegida da floresta é nas unidades de conservação estaduais. Apoiar as unidades de conservação sempre, trazer as pessoas para conhecer e apreciar as unidades de conservação. Aqui é um dos lugares mais importantes para a preservação de toda a Mata Atlântica, e existe aquela frase tão batida, né, mas tão verdadeira, que a gente ama o que a gente conhece. Então, assim, tem gente no entorno do mosaico de Paranapiacaba que não conhece as unidades de conservação, que se volta para Sorocaba, que se volta para Curitiba. Não, eu acho que as pessoas precisam conhecer o mosaico de Paranapiacaba para compreender o privilégio que elas têm de morar perto dessa área maravilhosa, e quem sabe andar um pouco no mato e ainda ver uma pegada de onça pintada e sentir o privilégio incomparável, que é saber que você está andando junto com um dos bichos que tem a maior significação do nosso continente, né? Assim, ao longo de milênios, esse bicho tem provocado admiração, adoração, mitos, lendas, tal, e ele está prestes a desaparecer, mas, por enquanto, a gente tem esse bicho aqui. Então, essa é uma das coisas fundamentais. Ver o bicho a gente não vê, mas ver o lugar onde o bicho vive e sentir o privilégio de conviver com esse bicho e, principalmente, saber que cada atitude que a gente toma está apoiando ou a sobrevivência, ou a gente não é neutro. A gente que trabalha em unidades de conservação, em projetos de pesquisa e conservação, a gente ouve muito a seguinte frase, que é: que bom que a gente tem você para cuidar dos bichos. E esse projeto agora, uma das principais ideias é que não é eu que tenho que cuidar dos bichos, não somos nós que temos que cuidar dos bichos. A sobrevivência das onças pintadas é uma responsabilidade, cuidar desses bichos é um privilégio de todo mundo. E uma responsabilidade de todo mundo, principalmente das pessoas que moram no entorno imediato. Então, assim, saber que cada atitude que a gente toma, tentar fazer com que essa atitude seja uma atitude pró-conservação da onça pintada, aqui na nossa região. Não sei se eu falei muito, se eu expliquei mal, mas são essas duas coisas principais. Eu fiquei quietinho aqui, Bia, porque foi uma verdadeira aula sobre
a onça-pintada, sobre a importância desse animal para a nossa região, sobre as nossas potencialidades, né? Isso não deixa de ser uma potencialidade turística também, e nós temos que agradecer a sua participação aqui com a gente, parabenizar pelo excelente trabalho, Bia, que vocês vêm realizando nessa pesquisa ambiental, nessa pesquisa sobre as onças pintadas na nossa região, e apenas agradecê-la e colocar sempre o Jornal Expresso à disposição dessas causas, dessas importantes causas que nós temos aqui em toda a nossa região. Obrigada, Chico. Agradeço o espaço e agradeço a disponibilidade. Vamos aproveitar isso para divulgar bastante essa riqueza da fauna da nossa região, importância. Obrigado, uma ótima semana para você, Bia, e o que precisar, estamos aqui à disposição. Obrigada, Chico. Igualmente. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau.